E deixa eu te falar, como que você conheceu assim o movimento transformacional, o Instituto Romani? Como foi seu primeiro contato? E por que que você decidiu, vou entrar para esse negócio? Antes de conhecer o Instituto Romani, eu fiz 2 cursos de hipnose, né? Mas como eu sempre trabalhei voluntariamente, né, Romani, eu nunca cobrei nada, nem para palestras, nem para reprogramação mental, que eu fazia áudios subliminares para as pessoas ouvirem dormindo, aquela coisa toda, nunca cobrei nada, né? E eu sou empresária do ramo têxtil, mas eu não era o que eu queria ser, né, de verdade. O que eu queria ser era poder trabalhar como terapeuta, com a hipnose, com a reprogramação mental. Então eu fui atrás de conhecer um pouco mais a fundo a hipnose. Até que eu levei um banho de água fria, né, de um parente meu aqui que é formado em psicologia, mas nem todos são, porque você também é e tem outra visão, graças a Deus, né? Então quando eu comentei com essa pessoa de que eu ia fazer um curso de hipnose, que na época eu estava vendo um curso que era R$ 9.000, tá, Romani? Só para você ter uma ideia, em São Paulo e tal. E aí essa pessoa chegou para mim e falou assim: ah, Sandra, faz um curso qualquer aí de 50 pila, por quê? Se você não tem o conhecimento de psicólogo, você não vai fazer nada com a hipnose. Você não tem como transformar a vida de ninguém se você não tem o conhecimento de psicólogo, né? E aquilo foi uma coisa meio que broxante para mim, né? Porque eu tava toda entusiasmada com a reprogramação mental, com a física quântica, e que a hipnose seria mais uma ferramenta para que eu conseguisse ir mais rapidamente ao meu objetivo, que era mudar a visão de mundo das pessoas. E essa pessoa me pôs para baixo, né? E só que quando você começa a pesquisar muitas coisas sobre hipnose, né, sobre essas coisas, começam a vir coisas, né, no Instagram, no Facebook, e aí me chamou a atenção quando eu vi o Instituto Romani. Eu entrei e fiz o curso gratuito, né? E gostei muito, porque você me fez ver o quanto eu já estava preparada para fazer atendimentos e cobrar, que era a minha insegurança. Enquanto você faz atendimentos, né, Romani, que você não cobra, você fica seguro, porque você não está cobrando. Então, se der certo ou não der certo, tranquilo para ti, né? Só que no meu caso, a partir do momento que eu precisava viver disso, da minha paixão, né, e cobrar por isso, eu não estava segura. E os outros 2 cursos que eu fiz de hipnose não me deram essa segurança. E aí vem essa pessoa da minha família e deu esse banho de água gelada. Mas foi o Instituto Romani que realmente conseguiu mostrar que eu posso sim fazer a mudança na vida das pessoas e transformar vidas. Então, eu faço parte do movimento transformacional. Agradeço muito. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui a minha carteirinha, ó. Oh, parabéns! Meu certificado está aqui pertinho de mim. Eu tenho muito orgulho agora de mostrar esse certificado, porque não é um certificado que faz a diferença, Romani, mas dá uma satisfação para nós, sabe? Dá uma segurança de mostrar, tá aqui, ó. É muito bom. Parabéns por isso, parabéns por estar levando esse movimento adiante, ser um parceiro nessa missão que nós temos de fazer do mundo um lugar melhor, viu, Sandra? E Sandra, me fala um pouquinho, como que foi ali dentro do... Você participou do treinamento gratuito, como que foi? Quando caiu essa ficha que você falou assim, nossa, eu tô pronto e não tinha percebido. E aí, teve algum desafio na hora de entrar para o movimento? Foi tranquilo? Me conta um pouquinho dessa decisão. Eu já tinha gasto tanta verba financeira em outros cursos, né, que eu fiquei um pouco relutante em gastar mais isso. Mas no decorrer do curso gratuito, eu fiquei imaginando, né, se num curso gratuito você dá tanta informação, tanta segurança, tanta base para que a gente possa trabalhar com segurança e que realmente faz efeito na vida das pessoas, que eu pensei, não, é o Instituto Romani que eu preciso realmente para me sentir segura e ir adiante. Hoje, Romani, eu tenho atendimentos aqui num spa aqui da minha cidade, né? Tenho a minha sala, mas eu faço também atendimentos online, que eu tinha muita insegurança de fazer online. Hoje eu consigo fazer tranquilamente e cobro um valor bem bom para isso, tá? Porque o meu trabalho é transformador. Então eu não posso, né, desfazer o meu trabalho. E se eu transformo a vida das pessoas, eu preciso cobrar por isso. É lógico que aquela parte que eu fazia voluntária, eu não vou deixar de fazer. Se eu tiver que fazer uma palestra voluntária para pessoas com câncer, para idosos, eu vou fazer com o maior carinho. Mas eu também preciso, né, desse respaldo financeiro.
E como que foi, se for para falar antes e depois, em relação quanto você cobrava antes ou quanto foi para agora? Você falou, antes você não cobrava, só para entender isso, como que era antes e depois? Antes, era, como eu te falei, era só voluntário. Então, eu fazia todo um trabalho, às vezes passava madrugadas fazendo áudios e mandava para as pessoas e realmente dava uma melhora na vida delas, né? Porque a física quântica, quando você trabalha bem ela faz você realmente despertar para uma nova realidade, coloca na tua frente infinitas possibilidades, mas quando eu vi que a hipnose, ela vai lá no problema, né? Onde a causa do problema. Ela vai lá na causa e ressignifica aquilo que estava dando efeito na tua vida atual. Essa transformação eu me sinto segura para cobrar. Hoje, a minha sessão de hipnose, que são tipo um pacote, né, de sessões, é R$ 3.000. E antes eu fazia isso gratuitamente. Né? Então, eu cobro hoje R$ 3.000 na sessão, que seria o pré-talk, eu faço ele gratuito, né? Daí tem a primeira sessão anamnese, que é onde eu pego todas as informações, vejo o que precisa ser feito, quais os métodos trabalhados, porque a hipnose, ela é um dos métodos que eu coloco no meu protocolo, tá? Não é só a hipnose. Eu trabalho também com PNL, com constelação familiar, hipnose e outros protocolos ali. E isso dá uma total de 6 sessões. E nesse fechamento de 6 sessões eu faço a R$ 3.000 e as pessoas realmente saem muito satisfeitas com o resultado. Mas tem um comprometimento delas, não é só eu que faço. A mudança, quem faz, você mesmo fala isso em todas as suas lives. É a pessoa comprometida em querer mudar e querer fazer a transformação. Muito bom, Sandra. E uma coisa legal, para quem está assistindo também compreender, a hipnose transformacional, que é essa metodologia que eu apresento, até uma coisa que a Sandra falou, um colega que é um psicólogo falou, nossa, mas não dá para você ajudar as pessoas com hipnose. E eu vou te falar, por incrível que pareça, eu vou te dizer que eu concordo com ele se for pensar só em hipnose, só que aí nós estudamos coisas que vão além. Porque o que tem ali no movimento transformacional, a hipnose transformacional, ali você percebe que você aprende muito profundamente sobre várias abordagens da psicologia linkadas ao processo de hipnoterapia. Porque quando se fala em hipnoterapia ou hipnose clínica, é qualquer técnica de hipnose que você usar dentro da clínica. Agora, é importante ter fundamentação para poder fazer uma boa intervenção ali. O movimento traz essa fundamentação, a sua própria história traz essa fundamentação, porque todos nós temos uma história, assim como a Sandra falou, nossa, ela já tinha lido bastante, ela já fazia trabalhos voluntários, isso tudo contribui para que ela use a história dela e se conecte com pessoas que vão se conectar com a Sandra. Isso é muito legal, porque, por exemplo, pode ter uma pessoa que vai amar ouvir e se conectar com as ideias, um exemplo aqui da física quântica da Sandra. Só que pode ter uma pessoa que não se conecta, e tudo bem. E aí é entender que essa pessoa, talvez que vai ser ajudada pela Sandra, não conseguiria ser ajudada por uma outra pessoa que talvez fala, não, esse negócio de física quântica é uma baboseira, só que talvez não conseguisse ajudar a pessoa como a Sandra consegue. Então, isso é legal. E da mesma forma, pode chegar uma pessoa para a Sandra e falar, não, eu não acredito, e ficar muito fechada, e pode não se conectar com a Sandra e se conectar com outra pessoa, e tudo bem. É um processo ativo. Nós somos os maiores especialistas em nós mesmos. E nós não podemos esquecer a nossa própria história. Como a Sandra está fazendo. Ela usa aquilo que ela tem, ela usa os conhecimentos que ela tem e veio juntando junto ali. E a hipnose transformacional é isso. A hipnose transformacional, ela te ensina muito princípios, te ensina a pensar muito mais do que pensar qual técnica eu vou usar. Você aprende a poder criar o seu método de trabalho fundamentado na sua história, fundamentado em um arsenal de técnicas que você tem disponibilidade. Até, por exemplo, tem pessoas que falaram assim, o Freud largou a hipnose, então por isso a hipnose não funciona. O Freud largou a medicina também. Então a medicina não funciona. E ele largou a medicina para desenvolver a psicanálise. E mais a fundo, quem começa a entender sobre hipnose transformacional, por exemplo, a própria programação neurolinguística, ela vem da hipnose ericksoniana antes. Não veio primeiro a programação neurolinguística para depois a hipnose
e principalmente a hipnose ericksoniana, que foi de onde foi fundamentada a programação neurolinguística, e junto com a Gestalt terapia e junto com a psicologia sistêmica. E o legal é que dá para juntar isso tudo aí, é juntar com outros princípios, outros fundamentos, e o processo consiste em olhar para o outro ser humano ali e pensar o que eu posso ajudar ele e que eu posso entregar o meu melhor aqui. E Sandra, me fala um pouquinho, você tem alguma história de alguém que você ajudou, que você gostaria de compartilhar, que você pode compartilhar com a gente? Eu vejo que ali dentro do movimento transformacional, Romani, nós temos ali muitas coisas, né? Muitos casos ali que a gente pode tirar como base, né? E às vezes chegam para a gente casos polêmicos, né? Que são pessoas que foram abusadas, questões difíceis de família, né? E isso tudo a gente aprende ali dentro, como lidar, o que fazer. Tem um norte, né? Muito bem consolidado ali dentro do movimento que nos auxilia. Mas eu tenho uma cliente que me marcou bastante, tá? Porque para mim isso é uma lição para muitas mulheres aí no mundo, né? Eu tive uma cliente que ela tinha sérios problemas de obesidade, de autoestima baixa, né? E culpa, ela sentia muita culpa. E aí a gente fez uma hipnose de regressão, né, onde veio à tona um aborto que ela fez, né, na época que era mais jovem, 20 e poucos anos, hoje ela tem mais idade. Então, esse aborto, isso foi em São Paulo, uma cliente de São Paulo até. E aí ela carregava essa culpa, só que nem ela sabia que ela carregava essa culpa. Por quê? Ela modificou mentalmente, só que superficialmente na cabeça dela, sendo a favor do aborto. Você entende o que ela fez? Para ela não se sentir culpada, hoje em dia ela defendia abertamente o aborto, né? Porque aí a culpa dela parecia que diminuía para ela, né? E na regressão que nós fizemos, ficou muito nítido que ela não achava aquilo uma coisa correta que ela tinha feito. Que ela carregava, sim, uma culpa e que nós precisávamos ressignificar aquela culpa dentro dela para que ela pudesse viver uma vida mais leve, né? Então a gente fiz todo um trabalho com ela de ressignificação daquela culpa, tá? Porque a gente tem que aprender, e a física quântica fala nisso também, que os nossos erros do passado, eles devem servir como base de aprendizado hoje, né? Então, se você tinha 20 anos e praticou um aborto e você não sabia as consequências daquele aborto, ele é perdoável, ele tem como você redimir essa culpa. Agora, digamos que 20 anos depois, você estudou física quântica, você fez um monte de coisa e você colocou aquela situação como uma coisa errada, se você fizer aquilo conscientemente, aquela culpa vai ser mais forte ainda. Então, eu ressignifiquei essa culpa dela do passado, nós fizemos o perdão, né, daquela situação, não foi só ela, não foi só culpa dela, nós dividimos a culpa com as pessoas envolvidas ali, né, e ela começou a ter uma nova atitude. Ou seja, hoje, eu vejo pelas redes sociais dessa pessoa que ela defende a vida agora, né? Ou seja, agora sim ela está no caminho certo. Ela viveu durante 15 anos maquiando aquela culpa, né? Fazendo de conta que não era culpada, que ela não sentia essa culpa, e agora não. Agora ela vive realmente uma vida mais leve, mais tranquila, porque ela pode ter errado, mas se ela conseguir que uma pessoa não cometa o mesmo erro que ela já vai estar redimida disso, né? E isso é muito, muito legal quando a gente consegue fazer essa ressignificação e fazer as pessoas entenderem que erros, todo mundo erra. Todo mundo erra e continua errando, só que a gente tem como transformar esse erro em aprendizado e não carregar essa culpa para o resto da vida, né? Então esse foi um dos casos que eu atendi que me marcou bastante porque ela mudou assim a chavinha, sabe, de 180 graus na vida dela. Ela conseguiu essa ansiedade que ela tinha, ela conseguiu reduzir. Ela tinha muita dor nas costas, né? Conseguiu reduzir também porque é um peso que você carrega, né? Então ali foi uma coisa bem nítida para mim de que realmente a hipnose ela ajuda bastante. Olha que legal, é isso que eu falo. A hipnose transformacional é um amadurecimento do eu, é um processo de autoconhecimento. É a história que você conta da própria história. Um exemplo que a Sandra fez. Talvez a pessoa hoje, no presente,
ela pode estar falando assim, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo, parece que minha autoestima não está legal, ou parece que eu não estou conseguindo me conectar tanto com o meu propósito, ou parece que eu não estou conseguindo produzir, ou alguma coisa, isso é só o sintoma. O sintoma de uma história que vem sendo contada, ou um sintoma de coisas que foram reprimidas ali dentro, um sintoma de, da percepção que a pessoa tem sobre si mesma, sem que isso não é necessariamente consciente na grande maioria das vezes. E ali o que a Sandra fez, ajudando essa cliente dela, essa outra pessoa, ela, ao contar uma nova história, os comportamentos mudam, os resultados também mudam. A forma pela qual a pessoa se enxerga, a forma pela qual a pessoa passa a enxergar a vida, faz com que as atitudes dela no presente também se alterem, os resultados, consequentemente, também se alterem. Isso é o que eu falo, hipnose transformacional é um estilo de vida. E o legal é que não depende só da regressão. A regressão é uma técnica muito poderosa, e que a Sandra deu de exemplo. É uma técnica maravilhosa, mas o legal é que você... Um exemplo aqui, se a pessoa fizer uma regressão e não souber outras técnicas para trabalhar ali dentro do processo, fica meio perdido. Lá dentro do movimento tem um monte de possibilidades para se fazer lá dentro, desde perdoar, desde estratégias específicas para perdoar, estratégia de resgate dos recursos, cadeira vazia, várias outras que podem ser linkadas para que a transformação seja cada vez mais duradoura. Nós trabalhamos com ressignificação e clareza para entender também o que essa pessoa deseja a partir de agora. Além de ter ressignificado minha história, quais as histórias eu posso desejar construir para a minha vida? E Sandra, me fala um pouquinho, agora lá atrás, como que você começou a se interessar por essa coisa de autoconhecimento? Lá atrás, quando você falou assim, cara, eu tô querendo, eu vou ficar lendo sobre esses livros, eu quero mergulhar nisso daqui, eu quero investir em mim e buscar desenvolver meu autoconhecimento. Como que isso chamou atenção? Por que isso chamou atenção? Compartilhe um pouquinho. Eu sou artista plástica, né, Romani? Então, eu morei em São Paulo durante 18 anos. Com 20 anos eu fui morar em São Paulo e me tornei artista plástica. E eu fazia as minhas obras, né? Porque eu sempre fui autodidata, né? Nas artes plásticas. Então eu achava que por ser um dom divino que eu não precisei pagar para adquirir, eu tinha que doar as minhas artes, né? Sempre foi nesse sentido, sabe? Sempre ter que doar. Então eu comecei a estudar muito como eu ajudar as pessoas, né? A se transformarem, mas primeiro a transformação tinha que acontecer em mim. Né? E eu passei bastante aperto na minha vida em São Paulo, porque lá é uma vida difícil, né? Mas como eu nasci aqui no Sul, depois de 18 anos eu voltei para cá, e aqui eu tive aquela, digamos assim, São Paulo foi onde a época de ganhar dinheiro e estudar, mas nada aplicado à minha vida. Quando eu voltei para Santa Catarina, perto da minha família, e eu tive a tranquilidade de morar no interior, numa cidade pequena, né? De respirar e sentir a terra nos pés, que eu digo sempre que isso faz muito bem pra gente, ainda mais nós que trabalhamos com energias de pessoas, né? A gente precisa descarregar essa energia. Então aqui eu comecei a ver que eu tinha sim como ajudar essas pessoas, e tudo que eu estudei em São Paulo, que eu não aplicava, na verdade, em ninguém, eu comecei aqui a ajudar as pessoas através desse meu trabalho voluntário. Então, eu fiz palestras em várias cidades aqui de Santa Catarina, né? E acabei ajudando muitas pessoas, empresários com reprogramação mental para os sócios das empresas também. Eu fiz bastante esse trabalho, né? Mas com o tempo você acaba vendo que você não pode tentar resolver um problema. Você tem que ir lá na causa do problema, né, Romani? A gente sabe, por exemplo, que muitas doenças hoje em dia, alergia, por exemplo, a causa da alergia são pessoas, nervosismo, irritação. E você tem que ir lá na causa, ver o que está causando aquilo que está dando reflexo na tua vida atual, né? Anemia, por exemplo, é falta de confiança em si mesmo. Que mais que tem? Asma, é culpa, que você carrega a culpa. Então, aparecem essas pessoas na sua vida e você percebe que a hipnose tem como ir lá e ressignificar aquela culpa, aquele medo, aquele trauma vivido, e você consegue ter uma vida mais tranquila. Então,
esse despertar de que eu realmente posso fazer a diferença na vida das pessoas aconteceu agora, há uns 7 anos para cá, quando voltei para Santa Catarina, né? E que agora eu me sinto preparada, mas até um ano atrás eu não me sentia preparada não, tá? Eu estava muito insegura, na verdade, e agora sim, agora eu vejo que eu estou preparada e posso realmente fazer a diferença e transformar o mundo. E é o legal que isso é um processo, é um caminhar. O que te faz se sentir mais segura agora é justamente ter vivenciado essa caminhada, que te preparou. Eu digo também, quando você entrou no movimento transformacional, lá tem um conteúdo incrível, eu sei disso. Lá tem tudo que a pessoa precisa e mais um pouco para ir do zero à maestria. Só que o que te faz perceber valor naquele conteúdo, conseguir aplicar, conseguir aproveitar, é entender, cara, se alguém pode, por que não eu? E chegou o meu momento. Chegou o meu... E outra, uma coisa legal, a Sandra sabe disso, nos vídeos eu falo bastante sobre inspira conhecimento e inspira atitude. Já vamos colocar para fazer aqui. Com os conteúdos do curso gratuito, eu garanto, quem participar do curso gratuito e colocar em prática, você já quebra essas crenças de insegurança e já começa a atender, se você quiser. Com o conteúdo do curso gratuito. Eu te falo isso, a Sandra sabe, ela participou... Qual foi o mês que você participou, Sandra? Janeiro. 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 Então, olha que interessante. Se a Sandra participou em janeiro, você participou do terapeuta transformacional, não foi? O terapeuta transformacional é muito bom. Eu vou te dar uma notícia boa, então, Sandra. Participa desse. Ele é melhor ainda. E eu vou te falar, esse que vai ter agora, gratuito do dia 19 a dia 22. Eu não sei nem se eu vou continuar fazendo ele tantas vezes assim, gratuitamente, porque esse conteúdo que eu vou dar agora gratuito, ele é conteúdo de extremo. Você vai ver, Sandra, participa lá. Vai cair 1 milhão de fichas, mesmo para quem é do movimento. Por quê? Porque ele está ao vivo. Todo dia, eu posso contar uma história diferente, pode estar acontecendo alguma coisa diferente. E dentro do treinamento, já tem exercício prático para a pessoa praticar e já conseguir fazer os atendimentos se ela quiser. Mas por que mesmo eu ensinando e colocando melhor ali dentro do treinamento, por que tem tanta gente que entra para o movimento transformacional? Me fala, Sandra, você viu o conteúdo do curso gratuito, você já falou, cara, eu já estou me sentindo bem melhor. E por que ainda assim você falou, cara, eu vou entrar para essa família transformacional? Por que você não ficou só no conteúdo gratuito? Realmente o conteúdo gratuito, ele tem tudo que você precisa para seguir adiante, né? Porém, quando eu dei uma espiadinha lá dentro da plataforma, né, e vi o tanto de coisas que tinha lá, e as facilidades, né? Se você tem uma dúvida sobre ressignificação de sentimentos, tal, você coloca lá na busca, aparece lá tudo, né? O que diz respeito àquilo, você vai e entra direitinho lá onde está aquela tua palestra, aquela tua aula, né? Então é uma coisa muito fácil, fora que tem os membros lá que você acaba, né, se interagindo com eles, trocando ideias. Tudo o que você dá de aulas também é colocado lá dentro. Ou, por exemplo, se eu não participar desse curso, com certeza vai estar lá. Depois eu posso ver com calma, tranquilo. E isso tudo a gente não tem fora. Então, ali é uma junção de tudo que a gente precisa na hora da dúvida. Porque você se prepara durante anos e anos, lê livros e livros e livros, mas chega um momento que surge um caso específico que você fica na dúvida de qual o melhor método utilizar, né? Quais os métodos que vão ser mais efetivos, e você tem tudo lá dentro do conteúdo do Instituto. Nós tivemos agora recente, né? Eu queria até conversar sobre isso contigo, o Alexandre Barroso, né? Ele é um exemplo, meu Deus, eu estava vendo ontem, ou seja, ele fez essa palestra contigo, essa live contigo há uns dias atrás, mas está lá dentro da plataforma. E eu acabei vendo que exemplo que é esse cara, né? Meu Deus do céu, a superação dele, 3 transplantes, ele tinha todos os motivos do mundo para ter se entregue à doença, mas não, ele realmente fez essa transformação, transformou um caminho que era muito provável que ia ser doloroso em circunstâncias que tornaram a vida dele muito grande, muito maravilhoso. Ele é escritor hoje, palestrante, né? Um ótimo profissional. Então, ali dentro a gente consegue ver o quanto você pode crescer, o quanto você é animador, você ser um terapeuta com tantas ferramentas
tão boas quanto essa. E hoje, se essa pessoa que é psicóloga da minha família vier conversar comigo alguma coisa nesse sentido, eu vou estar preparada mentalmente com aquela segurança, sabe, Romani, que a gente precisa ter para debater com uma pessoa que entende. E eu falo mais uma vez para ti, eu acho que o Instituto Romani me deu muita segurança porque você é psicólogo. E é um psicólogo falando, entende? Que eu posso, que eu tenho direito, que eu estou preparada, que eu posso fazer a diferença. E isso para mim foi muito gratificante. E isso é maravilhoso. Eu vou até trazer um pouquinho dessa visão para quem ainda não ouviu. Eu acredito de verdade, Sandra, as pessoas que vêm para esse mundo do desenvolvimento humano, se você você conversar com 100, 99,9 delas estão com a intenção de verdade de ajudar alguém. Você não vai ver ninguém pensando assim, eu vou aprender sobre desenvolvimento humano porque eu quero atrapalhar a vida das pessoas. Você não conversa com alguém que... Não, as pessoas estão cada um no seu momento. E se tem alguma coisa que a pessoa está fazendo de errado agora, que ela poderia fazer melhor, ela está disposta, é uma pessoa que está buscando aprender mais sobre autoconhecimento e desenvolvimento humano. Ela está disposta a aprender aquilo, sobre estudar mais, se desenvolver. É o contrário do que as pessoas imaginam, de que, mas agora ele está estudando sobre desenvolvimento humano, é perigoso. Não, é o contrário. Ele tem mais autoconhecimento, ele se torna um ser humano melhor, ele está com a intenção de ajudar. Não é um controle da mente de ninguém. Tem gente que imagina assim, mas agora é perigoso, que ele vai sair controlando as cabeças das pessoas. Não, isso não tem nada a ver com hipnose transformacional, é um processo de autoconhecimento. A mesma lógica de pensar assim, eu vou estudar terapia cognitivo-comportamental e agora eu vou sair controlando a cabeça das pessoas. Não tem o menor sentido isso. Quem está falando, pensando assim, está com uma visão completamente de leigo. Quem começa a estudar mais profundamente vai percebendo o quanto tem pessoas com intenção positiva de ajudar e outra, quanta gente tem precisando de ajuda. Se colocar, imagina isso, no mundo, hoje, vou falar só no Brasil. Só no Brasil, temos 21 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade, que tomam medicamento. Eu não estou falando só que falam que são ansiosos, estou falando pessoas que estão diagnosticadas e recebem tratamento médico. Então, a depressão já é a causa número 1 de capacitação no trabalho. Mais de 30% das pessoas têm algum tipo de dor em forma recorrente, seja dor de cabeça, outros tipos de dores. Então, quanta gente tem precisando de ajuda? E por que ser egoísta e pensar que é eu que tenho que resolver todo esse problema do mundo? Não, eu preciso de parceiros nessa missão. Exemplo, parceiros como a Marildo que está aqui assistindo, como a Marta que está aqui assistindo, como a Armelin que está aqui assistindo, como a Sandra. Senão eu não teria chegado naquela pessoa que a Sandra ajudou ali, que tinha feito um aborto e depois carregava aquela culpa sem perceber, aquilo somatizava em emoções sem que ela percebesse, que a Sandra ajudou no processo de ressignificação ali junto com essa pessoa. Imagina isso, essa pessoa poderia estar carregando essa culpa se eu fosse egoísta e ficar pensando, não, eu tenho que guardar só para mim, só eu que quero resolver os problemas do mundo. Não, eu acredito que somos parceiros de missão. E eu quero mais pessoas assim como a Sandra, que também tem esse propósito, também tem essa missão em comum dentro do movimento. E até uma coisa, quando eu comecei o movimento, eu pensava isso, o movimento é para todo mundo, porque eu acredito que todo mundo quer fazer o bem para os outros e assim por diante. Hoje eu já penso uma coisa engraçada, Sandra. O movimento é para todo mundo que deseja estar em movimento. Porque eu sei também que tem algumas pessoas que podem falar assim, Romani, eu não quero fazer nada, você que se vire para... Não, então esse tipo de pessoa já não é para o movimento, ou a não ser que ele esteja disposto a amadurecer, ele esteja disposto a se desenvolver. Ou, hipnose é bruxaria, eu quero aprender isso daí para controlar os outros. Também não. Então não é o seu lugar no movimento. O movimento transformacional é se você deseja ajudar pessoas, se você deseja se ajudar, ser um ser humano melhor. Aí eu quero você lá dentro. É uma família de parceiros de missão. E como a Sandra falou, olha que lindo isso. Todas as respostas não estão no Romani, cada um tem coisas maravilhosas para falar sobre. Um exemplo, a Sandra se identifica com questões da física quântica, o Alexandre Barroso se identifica com questões de doação de órgãos, o Samuel Bortolin, que palestrou lá também antes, ele, com deficiência física, conseguiu fazer uma grande superação. Estou compartilhando histórias. Então, olha que legal. Lá todo mundo aprende com todo mundo. Um exemplo, o Alexandre, que a Sandra citou,
Ele é uma pessoa, ele já praticamente ficou morto ali uns dias no hospital e ressuscitou. E ele conta essa história. Ele fez 11 cirurgias, teve um diagnóstico de, assim, praticamente o médico falou, cara, você vai morrer ali, não tem muito o que fazer. Ele fez transplante de órgãos mais de uma vez, ele transplantado, e ele sobreviveu. E ele compartilha essa história lá no movimento e inspira, transforma. E tem outros membros compartilhando as suas histórias. Por isso que eu acredito que é maravilhosa essa família. É muito mais do que pensar num curso só. É um movimento de fazer do mundo um lugar melhor. E Sandra, o que para você é um movimento transformacional? Para você, Sandra, o que significa? Para mim, o movimento transformacional é a transformação interna, tá? De cada membro. Primeiro a gente se transforma para daí estar preparado para transformar. E eu queria também falar de uma outra pessoa que me ajudou nesse processo, tá? Tem a Adri Bassi, ela também é membro do movimento e ela fez uma hipnose comigo lá de São Paulo e ela que transformou aquela chavinha minha que estava emperrada ali, sabe, de não cobrar, de que conhecimento você adquire e não pode cobrar, essa coisa que eu tinha dentro de mim, hoje eu não tenho mais porque ela, através da hipnose de regressão, ela conseguiu ressignificar tudo aquilo, né? E eu queria te falar também, temos o Marcelo lá de Salvador, eu acho que ele mora em Salvador, da Bahia, ele também me ajuda muito, né, através de dicas, e a gente troca informações, ele está sempre disponível, ou seja, os membros, eles se ajudam, sabe? É um querendo ajudar o outro e também trocar experiências, isso é muito gratificante, porque eu me sinto em casa, eu sou assim, então aquela coisa de você estar num lugar de competição, não tem ali dentro, é tipo uma família, né, isso é muito legal. Então, é gratificante demais fazer parte. Viu, Romani, eu só queria te falar uma coisa. Aqui em Santa Catarina, eu tenho notado que o pessoal é um pouquinho mais, assim, a mente fechada para hipnose, sabe? Por causa daqueles mitos, né? Mitos da hipnose, de que vai sair, vai entrar em transe, aquela coisa toda. E esses mitos eu já tenho desmistificado ali no pré-talk, né? Eu já falo todos eles e explico direito como funciona a hipnose, né? Mas só eu queria dar um exemplo de como a gente vive em hipnose constante em nossa vida. Tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um sítio aqui na minha cidade, né? E no final de semana eu vou lá plantar os meus alfaces, aquelas coisas todas, né? E eu estava esse final de semana passado, agora no sábado, lá com a minha filha. E eu fui passar no meio de uma árvore e outra, assim, e eu peguei uma teia de aranha, sabe? Sabe quando você sente a teia de aranha? E aí eu já fiquei toda, né? Aí eu falei, Donatella, que o nome da minha filha é Donatella, 10 aninhos. Falei, Donatella, vê se não tem uma aranha nas minhas costas. Daí ela falou assim pra mim, não, mãe, não tem nada, só se caiu dentro da sua bota. Naquele momento eu fui hipnotizada por ela. Por quê? Não tinha caído nada dentro da minha bota, mas eu sentia coisas lá dentro, sentia andar, sentia tudo, sabe? Fiquei desesperada. Ou seja, tirei meia, tirei bota, tirei tudo, não tinha nada, lógico que não. Mas é só pra mostrar como a gente se hipnotiza assim, do nada, sabe? É uma questão e você acaba sentindo coisas. Como é que eu senti alguma coisa se mexendo dentro da minha bota se não tinha nada, Romani? Isso é hipnose. Isso é quando você induz a pessoa a sentir coisas. Então, é mostrar para as pessoas que é uma indução consciente, né? De que você realmente anda em hipnose, vive em hipnose constantemente no dia a dia. E esse conceito de a hipnose acontece todo dia, a todo tempo, eu estou em algum estado, esse conceito, ele não existia antes da hipnose transformacional. Eu não sei se você sabia disso. Se você olhar agora no Google, essa metodologia que a gente trabalha, você vai ver que as próprias definições falam sobre estado alterado de consciência, ou redução da visão periférica, ou rebaixamento do senso crítico. E a hipnose transformacional tem essa visão de que o tempo todo nós estamos vivendo em estado de hipnose. Um exemplo aqui, eu já fiz isso, tenho certeza que a Sandra também, e se você estiver assistindo, fala assim, cara, eu já. Quem já procurou o celular, falando no celular ou com ele na mão? Alguém já passou por isso? De tipo assim, cara, eu tô procurando meu celular e você percebe, ele tá aqui na minha mão. Ou quem já procurou
a chave de algum, sei lá, a chave do carro, alguma coisa assim, você está com a chave na mão. É um exemplo. Nós deletamos coisas do ambiente baseado na nossa própria percepção. Só que agora indo mais a fundo para entender que não é nem só nesse momento que eu estou em algum estado de hipnose, ali é porque fica muito nítido de perceber isso, ali como a Sandra falou, mas imagina isso. A visão que você tem sobre si mesmo todo o tempo é um estado de hipnose. Seja uma visão positiva da sua vida, seja uma visão negativa da sua vida, você está em algum estado de acordo com a hipnose transformacional. Um exemplo aqui, ó. Tenha você conhecimento em hipnose transformacional ou não tenha. Você usa isso o tempo todo. Seja para coisas boas, seja para coisas que te limitam. O Amarildo que está aqui, você viu a história do Amarildo, Sandra? Não sei se você participou lá do... Porque ele contou a história dele lá no Terapeuta Transformacional. Sim. E o Amarildo era um cara que ele tomava... Amarildo, você tá aí, você vai saber falar melhor que eu. O Amarildo tomava um punhado de remédio, tinha lá, chegava assim, aquele monte de coisas, e ele tá outra pessoa. Ele tinha... Nossa, ele vivia um estado de hipnose, ele saiu do estado de hipnose que ele vivia. E outra, ressignificação e clareza. Quer dizer que ele nunca mais tem desafios na vida? Lógico que tem, eu tenho, todo ser humano tem. A diferença é como ele tem mais recursos para poder lidar com o que acontece. Como ele passa a se enxergar, ele passa a ser um ser humano melhor, assim como a Sandra está falando. Ó, a Sandra, antes, ela estava em estado de hipnose, pelas próprias palavras dela, onde ela falava, não, eu não posso cobrar. E se contava histórias onde ela se bloqueava para colocar valor no trabalho dela. Ela entrou em um novo estado de hipnose, entenda isso como um estado de consciência, não um estado alterado de consciência. Agora a Sandra olha para si de forma diferente. Ela tem mais recursos, ela se vê de forma diferente. E as ações tendem a ser congruentes ao que ela enxerga dentro de si. Consequentemente, ela atrai mais resultados congruentes àquela autoimagem. Para quem está caindo fichas aqui. E Sandra, fala pra gente aqui, quais são os principais mitos aí que você vê que o pessoal pensa sobre quando vai falar de hipnose? Quais são os mitos que geralmente o pessoal confunde? Eles acham que eles vão estar inconscientes e que eu posso colocar alguma informação lá sem saber. Né? Olha que mito gigante, né? Em nenhum momento você perde a consciência, muito pelo contrário, né? Você sabe o tempo todo o que está acontecendo, mas eles ainda acreditam nisso, não porque é do mal, porque é bruxaria, sabe? Essas coisas. Eu nunca tive esses mitos, tá, România? Porque eu sempre achei a hipnose uma coisa muito empolgante para mim, né? Mas eu sei que as pessoas carregam esses mitos e que a gente precisa realmente desmistificar, porque se você tem um estado hoje, por exemplo, de uma família onde os seus antepassados viveram de maneira muito simples, né? Onde tiveram que trabalhar muito para conseguir ganhar a vida, para conseguir ter comida na mesa, sabe? Com muita dificuldade, você é hipnotizado por aquela situação e você acaba replicando isso na sua vida. Então, a partir do momento que você faz essa hipnose de reprogramação, né, dessa visão de que você pode ser diferente, de que a partir da tua decisão você pode mudar a sua vida e trilhar um caminho diferente, não menosprezando os seus antepassados. Muito pelo contrário, você tem que agradecer e enfatizar o quanto aquilo foi importante, mas que você não quer mais colocar aquilo na tua vida, né? Então a parte financeira também é importante, porque eu vivi isso. Hoje, Romani, eu tenho uma estabilidade que foi difícil de romper aquela barreira criada pela hipnose que eu vivi anteriormente, né? E eu tinha muito essa coisa de, Sandra, você adquiriu o conhecimento, você tem a obrigação de passá-lo adiante, sabe? Eu tinha muito isso. E hoje eu tenho uma percepção diferente graças a essa ressignificação de tudo isso, né? Onde eu sei que o que eu batalhei para estudar muito, porque não é pouco que a gente estuda, você sabe disso, né, România? A gente estuda muito para falar sobre física quântica com propriedade, você tem que estudar muita coisa, anos e anos de estudo, e eu dou palestras sobre o assunto, né? Debato com qualquer pessoa sobre física quântica, e agora a hipnose veio como uma ferramenta para me ajudar nesse processo. Então,
Então a gente mostra por A mais B de que a hipnose ela é uma ressignificação da sua vida, uma transformação dos seus sonhos em um planejamento que é viável e que é possível. Porque você ter sonhos e não ter metas e não tirar os bloqueios, né, da tua hipnose antiga, você não vai para frente. Você vai ficar sonhando a vida inteira. E aqui não, agora a gente planeja e acaba se tornando mais fácil. Parece que os caminhos eles se abrem pra gente, sabe? Então eu acho que a hipnose ajuda muito nesse processo também. E o movimento... Não, eu tô gostando de te ouvir. E o movimento transformacional, legal é isso. Tem gente que até pensa assim, Romani, porque o movimento transformacional, quando a pessoa se torna um membro, e ela é membro, é um parceiro de missão. Eu não vejo nem como aluno, eu vejo como parceiro de missão mesmo. A Sandra é uma parceira de missão e cada uma dessas pessoas aqui são meus parceiros de missão, nessa missão de construir um mundo melhor através das pessoas. E sabe o que acontece lá dentro? Além de ter o curso do Zero à Maestria em Hipnose Transformacional também, com mais de 100 horas de conteúdo, então é bem tudo que você imaginar que você precisa, você vai encontrar lá. Você não precisa nem assistir tudo para já atender e já gerar transformação na vida das pessoas. Na primeira semana, ao acessar, a pessoa já pode começar a atender e já começar a ajudar outras pessoas. Porque tem atividade prática, eu mostro o passo a passo. E a pessoa tem uma própria história. Assim como a Sandra já tinha uma história, assim como todos temos uma história. Romani, mas eu não tenho história. Lógico que tem, você viveu. Se você é mãe, olha, eu não sou mãe. Você tem algo que eu não tenho. Então tem alguma coisa na sua visão de mundo ali que pode contribuir comigo e com outras pessoas. E o processo do terapeuta, do hipnoterapeuta, de quem trabalha com hipnose transformacional, não é pensar que você tem que ser um professor do outro só. Pensar assim, não, eu tenho que educar a pessoa. Não, eu vou ajudar a pessoa a olhar para dentro e ela aprender com ela mesma, principalmente. É despertar de dentro para fora. E isso é maravilhoso ali dentro. E por ser uma plataforma, área de membros, e ser uma anuidade, o legal é que um insight já vale mais do que a anuidade. Um exemplo, pode ser que só aquela aula do Alexandre falando sobre doação de órgãos, sozinho já vale mais do que a anuidade. Ou só a aula do Samuel lá falando sobre criação de filhos com deficiência. Isso é maravilhoso, gente. Pensa isso. O Samuel, ele conta essa história lá na plataforma. Quando ele nasceu, o médico falou para ele que ele nunca iria andar, que não iria falar. Falou, não, ele não vai nem engatinhar. Vários médicos disseram isso para ele. E aos 7 anos de idade, o Samuel deu os primeiros passos contra todas as probabilidades. Ou seja, e tem isso mostrado lá dentro da plataforma. Isso é incrível. Então, e tem atualizações constantes. O objetivo nem é que a pessoa precise assistir tudo, não. Mas se tiver algum conteúdo que ela se identificar, ela pode ir lá e sabe que tem acesso. E uma coisa legal, Sandra, é que o movimento ele é vivo. Ele não acontece quando a Sandra entra na plataforma só. Aquilo é só um pedaço. Ele acontece na vida da Sandra, no dia a dia dela. Ele acontece quando a Sandra fez aquela intervenção com aquela pessoa que tinha realizado um aborto e ela ajudou a ressignificar. Quando você faz algo como isso, você nunca esteve tão próxima do movimento. Porque tem gente que fala assim, Romani, mas eu já estou 1 mês sem acessar, então eu estou distante. Não. Se você está vivenciando os princípios, se você está levando isso adiante, você nunca esteve mais próximo. Porque pode ser que daqui a 6 meses você entra de novo, cai mais fichas, você leva isso adiante, esses novos aprendizados, e o movimento continua. Ele não para em mim, ele não para na Sandra, é uma família transformacional de verdade. E Sandra, o que você vê de diferença em relação a cursos tradicionais ou de hipnose, outros cursos que você já tinha feito com o movimento transformacional? Com a metodologia da hipnose transformacional, com o movimento, o que você vê de diferença? Assim? O que eu percebo é que tem muita teoria, né, nesses cursos, que são maçantes, né? Você não fica empolgada em dar continuidade e você acaba deixando no meio do caminho. Eu mesmo não terminei os outros 2.
e estou empolgadíssima ainda com o Instituto Romani, porque eu comecei em janeiro, né, a ver as aulas, mas é muita aula lá dentro, né, Romani? Você sabe disso. Lá É é muita infinito. coisa. Então, eu tenho muito que ver ainda lá dentro, tá? A parte de terapeuta eu já vi inteira, a parte de hipnoterapia eu tô já em 70%, ou seja, quase no final, né? E também eu quero ver a parte de palestras, que vocês mostram como fazer palestras, como organizar as mídias sociais, que eu não vi ainda. Me falaram que a Lorena tem um conteúdo muito bom lá dentro, né? Ou seja, eu ainda não organizei as minhas mídias sociais. O que eu tenho de um pouquinho que eu tenho, sabe, Romani? É eu mesmo fazendo ali do jeitinho que eu sei, aquela coisa toda. Eu tenho ainda um canal no YouTube, tenho Facebook, tenho página no Facebook, tenho Instagram, tenho tudo, né? Mas eu acho que aquele conteúdo vai com certeza dar um up nesse processo todo. Então eu tenho muito que ver lá dentro. E é gratificante você ver as aulas, porque não é uma coisa maçante, então você fica empolgado de ver, e eu já vi várias aulas tuas, não uma vez, nem duas, 3 vezes. Ou seja, se fosse uma coisa chata de ver, eu não ia ver 3 vezes, né, Romani? E você acaba tendo que anotar porque é muito insight, é muita coisa, muita ficha caindo, sabe? Que você tem que ir anotando e coisas que você não percebe nos demais, não querendo menosprezar nem nada. Tem coisas boas nos demais também, lógico, Também mas acho. o teu método é o que mais encaixou com o que despertou o meu interesse, digamos assim, em conhecer. E uma coisa legal, muito obrigado, Sandra. Uma coisa legal também é que lá no movimento não é simplesmente um curso. Como a Sandra falou, ó, lá é uma biblioteca inteira. Lá, se você está precisando. Porque o que tradicionalmente é feito? E eu poderia fazer isso. Para te falar, hoje eu ganharia mais dinheiro se eu fizesse isso. Se eu pegasse e vendesse só o curso de hipnose, a pessoa compraria. Aí depois eu venderia o de palestra. Aí depois eu venderia o de organizar as mídias sociais. Aí depois eu venderia um só sobre ansiedade, aí depois eu poderia ganhar dinheiro assim. Só que o que eu decidi? Eu tenho uma missão. E a minha missão é que essa mensagem de transformação alcance cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas tenham acesso a tudo que precisar para ir do zero à maestria na transformação de vidas. Seja na própria transformação, seja levando isso adiante. Então, cara, eu vou colocar tudo lá dentro para que a pessoa não tenha desculpa para ter o que ela precisar para quando ela precisar. Se ela precisa, nossa, eu preciso trabalhar mais técnicas de ressignificação, eu quero aprender sobre regressão, tem lá dentro. Eu quero aprender o jardim de folhas, eu quero aprender sobre organizar mídias sociais, eu quero aprender a criar palestras, tudo tem passo a passo lá dentro. E teve pessoas perguntando aqui, para ser terapeuta transformacional, qual curso? Olha, para você atuar como terapeuta, você não precisa, é autorregulamentado, você pode começar já a atuar. Só que você vai precisar de conhecimento. E lá no movimento você tem todo o passo a passo para ir do zero à maestria. Para quem não está cadastrado ainda, eu vou dar um curso completo do dia 19 a 22 de abril agora. Se você estiver assistindo essa live aqui no mês de abril, depois ela vai para o canal do YouTube. Inclusive, se você estiver assistindo no YouTube, já se inscreve no canal se você não tiver inscrito, porque todo dia tem vídeo novo. Mas do dia 19 a 22 vai ter aulas pelo YouTube, às 7h30 da noite, já coloca no despertador quem está assistindo, 7h30 da noite, do dia 19 a 22. O link também fica na bio do meu Instagram. E lá é um conteúdo intenso para te preparar para levar essa transformação adiante. E se você quiser acompanhamento depois, cara, acredite, eu entrego tudo ali dentro do dia 19 a 22. Só que são 15 horas de conteúdo. São ali, ó, são aulas intensas mesmo. É overdose de conhecimento. A Sandra sabe. A pessoa fica até, nossa, como que ele... É muita coisa. Eu coloco, sem enrolação, é conteúdo pra caramba. E depois, no movimento, existe a possibilidade de acompanhamento, existe a possibilidade de atualizações, existe a possibilidade de fazer parte de uma família, onde, como a Sandra falou, olha, eu estava precisando de ajuda em alguma coisa, e eu troquei ideia com outros membros, os membros me ajudam, eu ajudo, e a gente cresce juntos. Quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Aqui, ó, tem gente que já fez certo, comprei o caderno para anotar tudo. Quem não está com o caderno preparado, já prepara. O Amarildo já participou outras vezes e vai de novo. Isso é maravilhoso. Somos uma família transformacional mesmo, Sandra. E Sandra, como que o pessoal faz para conhecer mais sobre o seu trabalho, te encontrar nas redes sociais, quem quiser procurar, Sandra?
No Facebook, Sandra Parma, eu tenho 2 perfis, né? Os 2 estão lá com um monte de amigos, então é fácil de me achar, Sandra Parma. Também tem o canal no YouTube, Sandra Parma, tá? Tem alguns vídeos lá. Eu tinha muitos vídeos antes, né, de ser transformacional. Eu fazia muitos vídeos sobre a física quântica, né, Romani? Mas eu tirei todos do ar porque o meu modo de ver a física quântica foi alterado depois da hipnose. Tá? Então, aqueles vídeos, eles ficaram um pouco incompletos. Então, o meu canal, ele parece que tem pouca coisa, porque eu tirei muito, né? Então, eu vou começar a refazer os vídeos de agora para frente, incluindo essa ferramenta, no caso, e outras que eu aprendi depois. E pelo Instagram também, Sandra Parma Oficial. Me sigam que eu sigo de volta e vamos transformar o mundo num lugar melhor, como falo do mundo. Opa, quem quiser conhecer então o trabalho da Sandra, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. E Sandra, se tem algum recado que você gostaria de dar para o pessoal? Tem alguma coisa que você gostaria de falar para quem está assistindo aqui? O que eu gostaria de falar para as pessoas é deixar um recado assim que é muito importante, tá? Tudo que acontece na sua vida tem uma explicação. E às vezes a explicação ela tem que ser buscada lá na base, na raiz de tudo aquilo que aconteceu no passado. E a hipnose e a terapia transformacional, ela faz esse trabalho de pegar essa raiz do problema para resolver, né? Então não é uma maquiagem feita no problema, ela realmente vai a fundo e transforma a vida das pessoas de dentro para fora. Ou seja, a transformação é você próprio quem faz, não é alguém que faz por você. A gente dá o caminho, a gente aplica as ferramentas, mas a transformação verdadeira e aquela duradoura que vai fazer realmente uma transformação na tua vida é aquela onde você próprio decide mudar, ressignificar e alterar padrões, né? E a reprogramação mental também ajuda nisso. Então, gente, procurem se inteirar mais sobre a hipnose, sobre a terapia transformacional, porque ela realmente transforma vidas e pode transformar de todo mundo aí. Opa! E Sandra, essa é uma curiosidade só. Você tem alguma frase que você gosta? Que você fala assim, nossa, eu gosto dessa frase, eu me identifico com ela, que você poderia compartilhar? Você devia ter me perguntado antes. Essa pergunta é difícil de pensar assim. Mas pensa alguma que você goste. Eu uso muito essa frase diariamente nas minhas meditações, porque eu saio todos os dias 5 horas para caminhar, né? Todos os dias. Então, eu vejo o sol nascer todos os dias. Eu vejo as estrelas. Hoje de manhã mesmo, Romani, estava o céu muito estrelado aqui na minha cidade. Coisa mais linda, né? E é muito bom sair para caminhar esse horário, porque não tem ninguém na rua, né? Então, é aquela tranquilidade, aquela paz. E eu caminho 3 quilômetros até a igreja, né, do meu bairro aqui, que é um bairro um pouco retirado. E na escadaria, que é uma grande escadaria, eu sento no topo e faço a minha respiração Ra, que é importante, né? Processo de respiração, faço a minha meditação e sempre falo para mim mesmo que nós podemos ser, ter e fazer tudo o que nós quisermos, mas a transformação tem que ocorrer de dentro para fora. E essa transformação eu posso ajudar as pessoas, assim como o Romani ajuda a acontecer na vida das pessoas. Sandra, muito obrigado, então. Um grande abraço para você e vamos junto nessa missão de fazer do mundo um lugar melhor.